Todo mundo que fala mal de pastor deveria ter uma década de pastoreio, pelo menos na vida. Você tá no Natal, de repente recebe a notícia de que alguém faleceu, no outro dia já tá fazendo culto fúnebre, tá no aniversário, daqui a pouco tá na UTI, você tá bem, daqui a pouco você tá vendo pessoas que não estão bem, e aí você já se preocupa. Você tem uma vida de renúncia, de entrega, de jejum, de oração, de leitura bíblica contínua, estuda pro resto da vida, para ser avaliado nas mensagens. Você ajuda pessoas, você levanta pessoas que depois quer ver sua queda, você cresce, não tem direito a invejar ninguém, pelo contrário, deseja o crescimento das pessoas orando por elas, mas é invejado, é caluniado, é apontado quando tudo isso acontece. O pastor tem que ser o cara que faz a sua família entender a sua chamada, porque enquanto todo mundo viaja no feriado, viaja no domingo, nós temos que ficar. Ou, se a nossa família vai, tem que lidar com a nossa ausência e entender que isso é um ofício sacerdotal. O pastor tem que viver a nobre arte de conciliar a sua vida no altar com a sua vida particular. Se ele prospera demais, está roubando, é alguém de caráter duvidoso. Se ele não prospera, automaticamente tem alguma coisa errada, se Deus não está abençoando. Nós temos, infelizmente, a dura vida de carregar fardos sociais, julgamento e apontamento, porque num restaurante bom, o pastor não está ali porque merece. Ou ele está sendo abençoado por alguém, tadinho. Ou ele está pagando ladrão. O pastor tem que descer ao nível do insensato para explicar a sua insensatez. Um pastor tem que buscar sabedoria, entendimento, conhecimento para falar no nível de quem vem com perguntas rebuscadas, querendo entender mistérios profundos. O pastor precisa ser um mestre, precisa ser um sábio. Ao mesmo tempo, precisa aprender a linguagem atual e estar sempre se atualizando para falar a linguagem do jovem e fazer aproximar-se do propósito de Deus. O pastor não pode ter hipocrisia de pregar casamento e não ter o seu próprio casamento bem e diante do altar. Até porque os olhares, as expressões da sua esposa no culto revela se aquilo que ele vive em casa e aquilo que ele prega estão em concordância ou estão em discordância. O pastor precisa ser às vezes economista, administrador, mesmo sem ter feito curso, porque tem que gerir as finanças da igreja e tem que manter tudo em ordem. O pastor tem que ser conselheiro amoroso para quem está começando a namorar, tem que ser conselheiro de noivado para quem está planejando se casar, tem que ser conselheiro de casamento para falar dos desafios de uma vida de casado. O pastor precisa ser um instrutor, aquele que direciona, aquele que aponta o destino. O pastor precisa ser um psicólogo, entender e discernir o que é espiritual, o que é psicológico. E às vezes o pastor é meio que endócrino, porque tem que entender que aquilo ali não é demoníaco, não é espiritual, não é algo psicológico, mas é algo hormonal. O pastor, e muitas vezes, precisa ser o conciliador, o juiz de mediação entre duas pessoas em conflito, sem ser parcial. É justamente a imparcialidade que faz o pastor ter a credibilidade em vista dessas pessoas. Se o pastor tirar alguém que está em pecado do púlpito ou da obra, ele vai desagradar meio mundo, porque vão dizer não tem amor, não sabe cuidar. Se o pastor perdoar,